Obrigado. Então, de novo, obrigado, Eduardo, por ter convidado. Realmente, para mim, é muito gratificante. Como eu falei, é um momento meio que especial, assim, primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar um pouco do que eu aprendi lá fora. E tudo isso que eu aprendi, realmente, eu sou muito apaixonado. Eu acho que ah, tem muita aplicação, tem um poder de fazer uma diferença no país, sabe, no Brasil, o tipo de problemas que a gente consegue resolver, o tipo de contribuições que a gente consegue fazer com essa tecnologia que se desenvolveu lá fora, mas que aos poucos está entrando aqui. E um dos meus objetivos é isso, é divulgar e democratizar essa tecnologia que vou falar sobre em alguns minutos. Como é que eu faço para compartilhar aqui? Quero começar a apresentar. No canto em apresentar agora, no canto inferior direito. Deixa eu compartilhar uma janela. E eu escolho essa. Vocês me avisem quando vocês estiverem vendo. Consegue ver a minha apresentação, não? Tá dando para ver. Ótimo, ótimo. Muito bem. Então, hoje eu vou falar sobre... uma introdução curta à programação inteira mista. Né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o que é isso, mas eu só quero ressaltar que isso é parte de um projeto que eu criei recentemente, o MIP Master, e o MIP Master tem justamente o objetivo de democratizar e divulgar essa ferramenta, essa tecnologia. Né? E se vocês quiserem olhar mais, depois, né, tem um site lá, o mipmaster.org, que eu criei recentemente, tá só no comecinho, mas, enfim, está aberto para todo mundo colaborar e usufruir do conteúdo que está lá. Então, o que é programação inteira mista? Começando pela sigla MIP, fica ao contrário porque é em inglês, né? Mixed Integer Programming. Programação é basicamente sinônimo de otimização. E inteira porque é um modelo de otimização que envolve variáveis inteiras, variáveis discretas. E é, na verdade, por isso que ela é tão aplicável, que ela é tão útil assim. E mista significa que você não tem necessariamente que usar apenas variáveis de decisão inteira, mas também variáveis contínuas. Bom, então, é um problema de programação, ou como eu falei, um problema de otimização, e como todo problema de otimização, tem uma função objetivo, tem restrições e tem variáveis de decisões. Nesse caso específico, de novo, por envolver variáveis inteiras, as aplicações aparecem nas mais diversas áreas. Então, cadeia de produção. Você imagina, por exemplo, como que a Nissan faz para produzir tantos modelos diferentes de carros, sendo que cada carro precisa de porta, motor, banco e todas as outras peças que vocês podem imaginar, e tudo tem que acontecer de forma sincronizada para satisfazer a demanda dentro, né, de uma linha de produção. Logística, pensa como que o Correios, bom, talvez o Correios não seja o melhor exemplo, porque eles não estão tão sofisticados assim, mas pensa, sei lá, nessas empresas mais modernas, a Log, né, como que eles entregam as encomendas deles, como é que eles decidem nas rotas. Agendamento e tabelamento, pensa, por exemplo, como que o pessoal decide quem que vai jogar contra quem num campeonato grande como o campeonato de basquete dos Estados Unidos. Geração de energia. Imagina uma planta de produção de energia elétrica tocada a carvão, por exemplo. E eles têm várias usinas lá dentro e você tem vários geradores lá dentro. Daí você tem que decidir quando que você liga cada gerador, qual nível de potência você coloca cada gerador para produzir a energia que está sendo demandada naquele momento. Você tem que fazer um planejamento para as próximas horas ou dias. E tem muitos outros exemplos que aparecem e que usam essa ferramenta. Então, o MIP é uma tecnologia fantástica que permite você modelar uma variedade de problemas e algumas das características em comum desses problemas é que eles são geralmente problemas complexos, que envolvem decisões que estão interligadas, então uma decisão afeta na outra.
Então, você pode pensar, por exemplo, no exemplo que eu falei da Nissan, produzindo os carros. Se eles decidirem produzir mais unidades de carro, significa que eles vão ter que produzir mais motores, ou vão ter que produzir mais bancos, mais portas. Então, tudo está interligado, né? Eles têm que decidir quanto que eles vão manter em estoque de cada uma dessas partes. E aí a complexidade vai se escalando dessa forma. O número de combinações possíveis é muito grande. Então, voltando para o exemplo do basquete, né, no campeonato de basquete, você pode imaginar que você tem que decidir qual time vai jogar com qual time, em qual ginásio, em que dia. Então, se você olhar todas as possibilidades possíveis, isso é um número gigantesco, assim. Não tem como você avaliar um a um. Então, você tem que ter uma forma inteligente de percorrer todas essas possibilidades e encontrar aquelas que satisfazem as restrições. E restrições é outra característica que, né, sempre aparece aqui. Geralmente, esses problemas complexos têm muitas restrições e o MIP permite você modelar uma variedade gigantesca de restrições. Então, isso é uma visão geral, né, do que é o MIP, o que ele faz. Agora, entrando um pouquinho mais em detalhe no problema de otimização em si, como eu falei, o problema de otimização tem variáveis de decisão, tem a função objetivo e tem restrições. As variáveis de decisão pode ser, por exemplo, o número de produtos que você vai fabricar numa determinada máquina, na linha de produção. Ou a variável de decisão pode ser, eu tenho que satisfazer a demanda de um determinado cliente, e agora você tem que decidir se você vai despachar os produtos, sei lá, do lugar A ou do lugar B, né? Da linha de produção A ou da linha de produção B. Ou você pode pensar que você tem um problema de transporte e agora você tem que decidir qual que é a melhor caminho, né? Qual que é a melhor rota para entregar esses produtos. Pensa no pessoal da Log lá, o motoqueiro sai enfim, com 5 entregas para fazer, qual entrega que ele deve fazer antes e qual a rota que ele deve tomar. Aí tem a função objetivo, grande parte das vezes o que você quer fazer é minimizar perdas, né, minimizar custos e maximizar o lucro, mas pode ter outros objetivos envolvidos também, como maximizar a utilização dos recursos, do pessoal que você tem trabalhando, enfim. Em alguns casos, até não tem uma função objetiva especificamente. O que você quer fazer é achar uma solução que vá satisfazer um grande conjunto de restrições. E restrições aqui, de novo, varia bastante, mas pode ser o número máximo de horas que tem disponível, né, o expediente diário, ou pode ser o nível mínimo de estoque que você quer manter. Por exemplo, você diz assim, eu quero esse tipo de determinado produto aqui, meu negócio é vender camisetas, mas eu quero manter pelo menos 100 unidades de cada tipo de camiseta em estoque, caso a demanda aumente de repente, né, eu vou ter camiseta suficiente para suprir a demanda. Ou pode ser, de novo, no problema do transporte, a capacidade do caminhão que você tem lá. Isso pode ser, no caso, a capacidade seria a quantidade máxima que um caminhão pode levar, mas às vezes tem quantidade mínima também, pode ser a restrição. Por exemplo, você vai transportar, sei lá, sacas de cimento de uma cidade para outra, você não vai querer que o caminhão, né, viaje 50 quilômetros com 2 sacas de cimento dentro. Você vai querer, sei lá, pelo menos 50 sacas de cimento, alguma coisa assim. Então, as restrições podem vir dos dois lados. Mas, ok, então, a gente falando um pouquinho do problema de otimização, mas como que você conecta, de fato, isso com o mundo real, né? Um problema prático. Tem, basicamente, 3 passos que são envolvidos, né, nesse ciclo, no ciclo de resolver um problema prático. O primeiro, e um dos mais importantes, é entender o problema em detalhes. Aqui, eu estou falando entender o problema de negócio, mas não tem que ser necessariamente um problema de negócio, né? Qualquer problema que, de novo, problema complexo que envolva variáveis de decisão. E nesse caso, você tem que identificar quais são os objetivos, o que você quer, minimizar os custos, você quer maximizar a utilização dos seus recursos, você quer, enfim, só achar uma solução viável dentro de todas as restrições que você tem, quais são os requisitos lá, quais são
as restrições que você tem no problema. A quantidade mínima que pode ir no meu caminhão é de 5 toneladas, caso contrário, o caminhão não sai da garagem. Né? Esse tipo de coisa. Tudo isso tem que entrar na ponta do lápis, você tem que identificar todos esses requisitos antes de começar a modelar o problema. Depois você precisa construir uma representação do problema. E essa é a parte de modelagem, essa é a parte que entra o MIP. Essa é a parte em que você escreve uma formulação matemática, que é uma representação bem precisa daquele problema que você identificou. E claro que, enfim, como em toda modelagem, às vezes você vai ter que deixar alguns aspectos de lado que não dá para capturar no seu modelo, mas o máximo que você puder, você vai tentar colocá-la. E aí, uma vez que você tem a formulação matemática, você vai implementar um modelo de otimização, que é uma outra representação do problema, mas agora é uma representação que o computador vai entender, que depois você pode passar para um algoritmo e resolver, para encontrar a melhor solução possível, ou uma solução, ou um conjunto de soluções que satisfazem as necessidades do seu problema. E, pessoal, se tiver qualquer pergunta, pode me interromper aqui, viu? Fique à vontade para parar. Muito bem. Mas o que faz, então, o MIP, essa tecnologia tão atrativa? Tem vários fatores, mas aqui são 4 que eu considero os mais importantes. O primeiro é a representabilidade e a representatividade, desculpa, e é mais ou menos na direção do que eu já falei, né? Uma quantidade, uma variedade muito grande de problemas que você pode modelar usando o MIP. Depois tem a robustez. O que significa? Você cria um modelo para um problema e aí você acha, né, que você entendeu bem o problema, você criou o modelo, você está prestes a resolver aquele modelo, você até resolve o modelo, mas depois você apresenta para o seu chefe lá, ou apresenta, né, para o cliente, para quem está consumindo a solução, ele, não, mas na verdade essa solução aqui não é boa porque ela viola essa restrição. Tá, uma restrição que ficou para trás, então você não falou sobre ela. Quando você está usando o MIP, não é difícil você acrescentar uma restrição, né, acrescentar um outro requisito no meio do jogo. Você pode ir lá e acrescentar isso, resolver o problema de novo e tocar para frente. Então, é uma ferramenta que ela é muito versátil, você consegue adaptar ela conforme a necessidade, conforme o projeto se encaminha. A tratabilidade é no sentido de que você pode resolver problemas, na verdade eu tinha algum texto aqui, você pode resolver problemas muito grandes, com milhões de decisões e com milhões de restrições. E eu estou falando isso, eu posso falar por experiência própria, eu resolvi um problema de tabelamento esportivo, era um campeonato enorme, com vários esportes, era como se fosse uma mini Olimpíada. E o número de possibilidades era gigantesco, o número de variáveis era, assim, impressionante. E a gente consegue resolver o problema em menos de 2 horas. Você coloca lá para o solver e em menos de 2 horas você tem uma solução impecável, sabe? É muito legal, é muito bacana de ver. E outra coisa é que vem com a garantia de ótimo. O que significa? Bom, vai ficar mais claro mais para frente nos próximos slides, mas basicamente, se você tem muitas possibilidades, né? E pensa assim, são tantas possibilidades que você não consegue avaliar todas elas. Então, se você não consegue avaliar todas elas, bom, você ainda poderia gerar algum tipo de algoritmo que identifique algumas dessas soluções, e aí, ok, você está tentando minimizar o custo, eu identifiquei algumas soluções aqui, a melhor que eu tenho me dá um custo de, sei lá, 100 mil reais. Mas daí como é que você sabe que não existe uma solução que vai te dar um custo de 80 mil reais, né? Menor que aquilo. O legal do MIP é que ele vem com essa garantia. Ele vai te dizer, olha, aqui está uma solução que custa, né, que vai ter um custo de 100 mil reais, mas você, por mais que você procure, você não vai conseguir encontrar uma solução que tenha um custo melhor de 98 mil reais. Aí você fala, bom, nesse caso, se no máximo que eu vou conseguir economizar daqui para frente é 2 mil reais, então eu estou de boa com essa solução. Então, o MIP vem com essa garantia, com esse que a gente chama de lower bound, um limitante inferior, que poucas ferramentas vão te oferecer isso. E comparando o MIP com
outras ferramentas, outras tecnologias de otimização. Então, nesse gráfico aqui, no eixo X, a gente tem a representabilidade do problema, quer dizer que quanto mais para a direita, maior a variedade de problemas que você consegue modelar usando a ferramenta. E no eixo Y, é a tratabilidade, significa que é o quão, vamos dizer assim, o tamanho do problema que você consegue resolver. Então, quanto mais para cima, maiores os problemas que você consegue resolver, envolvendo mais variáveis. Então, se você usar algoritmos de grafo, por exemplo, você consegue rodar eles muito rápido. Existem algoritmos específicos que rodam, assim, incrivelmente rápido, sabe? Você consegue resolver problemas muito grandes. Por outro lado, são poucos os problemas que você consegue modelar usando um algoritmo de grafo. Se você vai no outro extremo, no extremo direito, se você considerar um problema de programação inteira, mista, não convexa, daí a variedade de problemas que você consegue representar é muito maior. É incrível, assim, muito grande. Mas aí tem o desafio de resolver esses problemas. Eles são muito mais difíceis de resolver. E o MIP ficou nesse meio ali. Ele encontrou um balanço muito legal entre a representabilidade e a tratabilidade do problema. E esse é um dos motivos pelo qual eu enfatizo tanto e gosto de divulgar essa ferramenta. Agora, só um pouquinho da história, e é muito legal a história do MIP, como se desenvolveu. Antes, lá da década de 60, não se tinha muita esperança em resolver problemas de otimização com variáveis inteiras. De fato, bom, naquela época nem se tinha, né? Os computadores estavam para começar ainda, era tudo muito manual, né? Então, problemas de programação linear contínua já existiam. Eles usaram, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial para resolver problemas de logística, mas programação inteira ainda não era considerada. Daí, do ponto de vista teórico, teve uma contribuição muito grande, feita pelo Gomory, que foi com o método de cutting planes. A gente vai ver uma ilustração desse método nos slides seguintes. Mas isso era teórico ainda. Aí, mais para frente, a programação linear, ou seja, programação que não envolve variáveis inteiras, apenas variáveis contínuas, começou a ganhar popularidade. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ela começou a ganhar espaço na Índia também, e vários problemas podem ser modelados com programação linear apenas. A programação inteira estava um pouco devagar ainda. Aí, mais para o final da década de 70, a literatura, né, artigos científicos começaram a aparecer com novas ideias de como resolver MIP, e mais para frente veio a questão computacional. Né? Então, os computadores chegaram com tudo, começaram a ser mais acessíveis, e aí começaram a aparecer solvers, né? esses algoritmos, esses programas, softwares que algumas empresas desenvolveram especificamente para resolver problema de programação inteira. E os dois primeiros foram o Express e o Cplex. Então, são dois dos solvers, são solvers comerciais, então você tem que pagar ou tem que ter uma licença acadêmica para usar eles. Foram os dois primeiros que apareceram no mercado e que rapidinho começaram a ganhar muita visibilidade na indústria. E de fato, esses solvers, né, com auxílio dessas ferramentas, algumas indústrias foram completamente transformadas. A logística, na área de logística principalmente, e um outro exemplo, a parte de, como é que se fala, de aviação, de a criação de tabelamentos. Imagina assim, problema de uma empresa aérea, né? Pensa lá na Gol, na TAM, sei lá. Eles têm várias aeronaves que devem partir em determinados horários. Para cada aeronave tem que ter um piloto, um copiloto, tem que ter aeromoças, e tem restrições com relação ao número de horário que esse pessoal pode trabalhar, a cidade de onde eles estão indo, para onde eles estão indo, se vai ter uma possibilidade de voltar para casa em um dia, 2 dias, antes do final de semana. Então, tudo isso começa a gerar um número de possibilidades assim, exorbitante. E aí eles começaram a usar MIP para resolver esse tipo de problema. E hoje em dia, todas as empresas de airlines usam MIP para resolver esse problema que eu descrevi por cima agora e muitos outros. Aí depois começaram a aparecer
solvers que eram open source, né, livre, de software livre, o GLPK, os projetos da CoinWar também, CBC, que é parte desse projeto, CoinWar, parte dele é o Pulp, que é o que acho que o Eduardo já apresentou para vocês, Pulp, P-U-L-P, faz parte desse projeto, e mais outros começaram a aparecer depois disso também. Eles não são tão bons quanto a versão comercial, mas também dá para resolver problemas muito grandes. E aí, mais adiante, já perto de, acho que foi por volta de 2008, apareceu o Gurobi. O Gurobi foi, na verdade, desenvolvido pelo mesmo time, basicamente 2 ou 3 caras, são 3 caras, que desenvolveram o Cplex, né, lá na década de 80. Eles foram parte da IBM por algum tempo, mas depois saíram e fundaram a própria companhia deles e o próprio solver deles. E na minha opinião, o melhor solver que tem atualmente, o Gurobi. E aí veio o Python, né? Como vocês sabem agora, todo mundo usando Python. E o pessoal do Gurobi, principalmente, eles viram que o Python veio para ficar, era uma linguagem de programação que todo mundo estava usando, e eles investiram muito no Python. Então, a princípio, o Gurobi era um software que era mais voltado para Cplex e Java, para C++ e Java, mas aí eles criaram uma interface com Python, e aí explodiu, assim, se tornou muito mais acessível, muito mais acessível. E aí essa é basicamente a motivação que a gente tem hoje, né? É uma ferramenta que evoluiu muito nesses últimos anos, e vejam que é uma ferramenta relativamente recente, e que agora está muito mais acessível, mesmo para quem não é da área de pesquisa operacional, mesmo quem não tem conhecimento de otimização muito avançada. E está aí, está transformando indústrias, é usado por todas as grandes empresas lá nos Estados Unidos, projetos que eu tenho trabalhado, que a minha empresa lá tem trabalhado com McDonald's, Nissan, Nike, enfim, é uma lista gigantesca. No Brasil também, a Gerdau, pessoal que trabalha com problemas de delivery, né? A Log, por exemplo, eu tenho certeza que a Log, eles não são clientes nossos, mas eu tenho certeza que eles usam, e muitas outras vocês podem adicionar à lista aí. Alguma pergunta até aqui? Alguma curiosidade sobre os fatos históricos, sobre o que é essa tecnologia? Vou dar uma pausa aqui para ver se alguém tem alguma pergunta. Eduardo, também, se quiser fazer algum comentário, quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Tranquilaço. Então tá. Então, continuando, agora vamos entrar um pouquinho mais na parte matemática. Eu vou só, basicamente, falar, né? Bom, a gente vai ver aqui um exemplo, né, o que é um MIP. Eu não vou falar de formulação hoje, não vai ter tempo para isso, mas eu vou mostrar, do ponto de vista algébrico e do ponto de vista geométrico, o que é um MIP e como que a gente resolve ele, ou, na verdade, como que o solver resolve ele. Nós não vamos necessariamente ter que resolver o modelo de otimização, nós vamos usar um software para fazer isso, como vocês já devem ter visto com o Cplex lá, mas é importante a gente ter uma ideia de como funciona. A analogia que eu faria é, imagina você querendo dirigir um carro, né? Você poderia pegar o seu carro para ir lá na padaria, você poderia engatar a primeira e de primeira botar o pé no fundo e ir até a padaria. Esse não seria o jeito mais eficiente de usar o carro, né? Ou você, se não tem noção nenhuma, você poderia tentar engatar uma quinta marcha e provavelmente você não iria nem conseguir arrancar o carro. Então, assim, você não tem que ser um mecânico, você não tem que ser um engenheiro mecânico para poder dirigir o seu carro, mas tem que entender o básico, né, de como ele funciona. Mais ou menos a mesma ideia aqui. Então, eu vou mostrar um pouquinho da mecânica por trás do MIP, mas não que vocês tenham que saber todos os detalhes, é mais para ter uma ideia de como funciona e poder tirar mais vantagem dessa ferramenta. Então, aqui é um exemplo de um MIP com duas variáveis, as variáveis de decisão, nesse caso, x1 e x2. As duas são variáveis inteiras, eu estou assumindo que x1 e x2 pertencem a um conjunto dos números inteiros.
Poderia ser uma delas contínuas, poderiam ser as duas binárias, só assumir valores 0 ou 1, mas só para simplificar aqui, elas são inteiras, sem nenhuma outra restrição. Então, você tem uma função objetivo, que depende dessas duas variáveis, e nesse caso é uma função linear, as restrições aqui também vão ser lineares, e em geral a gente opta por expressões lineares. Por exemplo, nós vamos evitar o produto de variáveis, x1 vezes x2. Isso torna o problema não linear e mais difícil de resolver. Tem as restrições, nesse caso, 4 restrições lineares de desigualdade, poderiam ter igualdades também. A desigualdade pode ser menor ou igual, maior ou igual, não tem problema. E as restrições de integralidade. Então, de novo, aqui assumindo que as duas variáveis são inteiras. Esse problema, por ser um problema de duas variáveis apenas, a gente consegue representar ele no espaço de duas dimensões. Então, aqui está a representação do conjunto viável se você ignorar as restrições de integralidade. Né? No caso, se você ignorar que o x1 e o x2 são variáveis inteiras, se você assumir que o x1 e o x2 são variáveis contínuas, então toda a região cinza são os pontos que satisfazem todas as restrições em azul. Essa linha laranja representa a função objetivo. Então, ao longo dessa linha laranja tracejada, o valor da função objetivo é constante. Nesse caso, 0,1. Positivo 0,1. Então, se você jogar, por exemplo, um ponto por onde essa linha passa, lá em cima, ponto 3, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Aqui, x1 igual a 3 e x2 igual a 2, né? Se você substituir x1 igual a 3 e x2 igual a 2, você vai encontrar 0,1. Mas qualquer outro valor que você pegue ao longo dessa linha, se você substituir aqui, você vai encontrar o mesmo valor, porque isso daqui é uma expressão linear. Então, ela tem um valor constante ao longo de uma determinada linha. E essa linha, ela é perpendicular a esse vetor aqui, que é o vetor que define essa expressão linear. Menos 0,63 e 1. As linhas azuis, cada uma delas representa uma das restrições. Então, por exemplo, essa daqui, 2,32. Eu acho que eu mudei o sinal em algum momento, porque aqui está com o sinal trocado. Mas, enfim, essa restrição aqui é representada por essa linha, sendo uma desigualdade. Todos os pontos que estão acima dessa linha vão satisfazer essa desigualdade aqui. Eu acho que o Eduardo... Acho que essa está multiplicado por menos 1, Astro. Está multiplicado por menos 1, exatamente. É que eu acho que quando eu plotei ela lá, eu tinha colocado o valor positivo, mas depois, para ter a desigualdade na direção que eu queria, eu multipliquei ela por menos 1. E, de fato, se você tentar colocar a origem aqui, né, que é x1 igual a 0, x2 igual a 0, você vai ter 0 do lado direito, 0 menor ou igual que o número negativo não funciona, né? Então, significa que a origem não satisfaz essa desigualdade. Mas se você pegar um outro valor, digamos 1 e 1, se você substituir aqui, você vai ver que satisfaz essa desigualdade aqui. Mas basicamente, cada desigualdade, ela vai definir uma região, e aí quando você coloca todas elas juntas, né, vai sobrar uma região que é comum a todas essas restrições, que é a região viável do problema que você está tentando resolver. Mas, de novo, até esse ponto, eu estou ignorando essas restrições aqui, eu estou ignorando o fato que x1 e x2 são inteiros. Por isso, todo ponto, essa região contínua aqui dentro, todos esses pontos são soluções viáveis. Mas não é esse o problema que eu quero resolver. O problema que eu quero resolver é assumindo que essas variáveis são inteiras. Então, x1 só pode assumir valor 1, 2, 3. No final das contas, você só encontra esses pontos discretos aqui. Essas são as soluções viáveis para esse problema de otimização, para esse nível. Então, vejam que, de uma quantidade infinita de pontos que a gente tinha, no final, nós temos apenas 5. Aí você vai dizer assim, bom, mas então se são apenas 5 pontos, né? Por que eu tenho que fazer coisa sofisticada? Eu posso simplesmente ir lá e calcular a função objetivo em cada um desses pontos. Como eu estou minimizando, eu pego aquele que tem o valor de função objetivo menor e pronto, essa é a melhor solução.
E sim, é verdade, você poderia fazer isso. Qualquer um poderia fazer isso. Agora, o problema é, quando o problema aumenta, quando o número de variáveis aumenta, o número de pontos viáveis, o número de soluções viáveis que você tem, explode, assim, ele cresce de forma exponencial. Né? Então, fica muito, muito grande ao ponto que não importa o quão potente o computador que você tem, você não vai conseguir avaliar a função objetiva em todos esses pontos. A gente precisa de uma forma mais inteligente para encontrar a solução ótima ou uma solução de boa qualidade para um problema desse tamanho. Próximo. Uhum. Só lembrando que você está trabalhando aí no R2, né? Para ser didático e a gente conseguir ver, né? Porque quando você fala assim que cresce exponencialmente, se você vai para um R, onde o R é um pouquinho grande, você já extrapola, o espaço é muito grande, né? Exatamente, exatamente. É exatamente isso que acontece. Então, você pode até pensar num problema bem simples, né? Se você disser assim, bom, a minha região viável é só aqui, quer ver? Ó, x1 menor ou igual que 1, x2 menor ou igual que 1 e os dois positivos. Nesse caso, você teria essa solução aqui, o 0, 0, o 1, 0, o 1, 1 e o 0, 1. Seriam 4 soluções, né? Agora, se você acrescentar mais uma variável, você já teria 8 soluções, né? Porque você teria mais um eixo. Então, você foi de 2 ao quadrado, que eram 4, para 2 ao cubo, que são 8. Se você acrescentar mais uma variável, você vai para 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta, e rapidinho você está em milhões de possibilidades. Mesmo no problema bem pequenininho, que suas variáveis só podem assumir valores 0, 1. Então, realmente, quando o número de variáveis aumenta, o número de possibilidades aumenta exponencialmente. Muito bem, então, isso pode servir como motivação para ter uma forma inteligente, né, de encontrar por soluções de qualidade, soluções boas, com valor objetivo baixo ou alto, se você estiver maximizando. E, para isso, o que a gente faz é o seguinte, bom, então, olhando para essa função objetivo, né, no caso dessa linha tracejada aí, o valor é 10. Se você traçar outras linhas parecidas, você vai ver que o valor muda. E no caso, quanto mais você desce, né, nesse gráfico aqui, quanto mais você desce, você vai ver que o valor da função objetivo diminui. Ao ponto que você chega nessa linha aqui, que ela vai tocar apenas um ponto da solução viável, que é, né, esse canto aqui da solução viável. Essa daqui vai ser a melhor solução, vai ser a solução ótima para o problema relaxado, para o problema relaxado no sentido que a gente relaxa a restrição inteira, para o problema contínuo. E, na verdade, é isso que a gente sabe resolver. A gente consegue resolver o problema linear contínuo. Como que a gente resolve esse problema? Bom, o Eduardo já mostrou para vocês, usando o simplex, né? A gente usa o simplex, que é um método de busca muito eficiente, e ele consegue achar aquela solução ali de forma bem rápida. Mas, de novo, esse não é o problema que nós queremos resolver. O problema que nós queremos resolver é encontrar a solução inteira dentro dessa região aí. E o que a gente faz, então? Então, vamos ver. Algumas estratégias que a gente pode adotar. Tá? Então, primeiro, lembrando de novo, a gente sabe resolver a relaxação contínua, a gente chama o LP, que é o problema de programação linear, usando o simplex. E aí nós vamos achar aquela solução azulzinha ali embaixo. Aí, esse valor que você vai obter, né, dessa solução da relaxação, ele vai servir como limitante inferior. Lembrando que a gente está tentando minimizar o problema. Ele vai servir como limitante inferior. Isso significa que qualquer solução viável, seja a solução inteira que você encontre, ela não vai ter um valor objetivo menor do que esse valor aqui. Né? E faz sentido, porque essa solução aqui é a melhor que você encontra dentre todas as soluções inteiras e contínuas. Né? É um conjunto maior. Aqui é uma solução inteira. Né? E se você encontrar uma solução inteira, então você já tem um limitante superior. Mas não quer dizer que a solução inteira que você encontrou é a melhor que existe. No caso dessa figura aqui, sim. Mas você poderia ter encontrado essa solução inteira aqui, no caso, você teria um objetivo, uma função objetiva com valor mais alto. A distância entre essas duas linhas, ou a diferença da função objetivo que você obtém com essas duas linhas, é o que a gente chama de MIP gap.
Gap é a diferença, né? Esse intervalo. Então, o MIP Gap é justamente essa diferença entre a melhor solução que você tem do problema relaxado e a melhor solução que você tem com uma solução viável, com a solução inteira. O nosso objetivo é fechar esse gap. E lembrando que, se você tem uma solução inteira, a princípio você não sabe se essa solução inteira é a melhor que você pode ter. De novo, nesse caso aqui a gente consegue visualmente concluir que é a melhor, mas em geral você não sabe. Você encontra uma solução inteira, mas você não sabe se aquela é a melhor. Então, como que a gente pode melhorar isso aqui? É aqui que entra o algoritmo de cutting planes, a ideia de cutting planes lá da década de 60. Você pode fazer o seguinte, imagina que você consegue gerar uma outra restrição, tipo essa daqui, tá? Uma restrição linear, você pode obtê-la de forma artificial, ela não vai necessariamente representar alguma coisa do seu problema real, mas ela é uma restrição linear que ela vai cortar fora um pedaço da região viável contínua. Observa que eu cortei um pedaço da região viável, mas eu não cortei nenhuma solução inteira. Todas as soluções inteiras permanecem dentro do conjunto que eu obtive agora. Se você resolver esse problema contínuo, você aplicar um simplex ali, você vai encontrar aquela solução ali, com x1 igual a 2.4 e o x2 igual a 1. Essa solução tem um valor de função objetivo melhor do que a primeira, melhor no sentido que é maior. E agora o MIP Gap já diminuiu, como vocês podem ver, né? Diminuiu consideravelmente. O que dá para fazer além disso? Bom, talvez você consiga encontrar uma outra restrição dessa, a gente chama de cortes, né? Talvez esse daqui. Se você conseguir encontrar esse corte, você acrescenta isso como uma outra restrição para o seu problema de otimização, resolve o simplex, o que você vai encontrar? Você vai encontrar aquela solução ali, ó, que na verdade é a solução inteira, né? Você vai encontrar a solução que é a solução do problema relaxado agora, mas que também coincide com a solução inteira do problema. Então, essa é uma maneira que a gente pode usar para resolver esse tipo de problema. O problema é encontrar esses cortes, né? Não é trivial achar eles. E na maioria das vezes, se você acha, ele não vai ser tão eficiente quanto esses dois que eu apresentei aqui. Na verdade, o ideal mesmo seria se você tivesse isso daqui, né? A sua relaxação contínua, ela contém exatamente o que ela precisa conter, as soluções inteiras e nada mais. Se esse for o caso, daí você roda um simplex lá e a solução que você vai encontrar, com certeza, vai ser uma solução inteira. Então, quer dizer, você resolve um problema de programação inteira usando um método para problema contínuo, o que é excelente. Só que isso daqui, na verdade, só acontece para alguns problemas específicos, não vai encontrar sempre. Mas se fosse o caso, enfim, você conseguiria fechar o MIP Gap imediatamente. Tá, o que a gente faz na prática, então? O que o solver, né? Se você estiver usando o Gurobi, o Simplex ou o Pulp, o que eles vão fazer? Eles vão usar uma técnica, ou um algoritmo de branch and bound. E aqui como que ele funciona. Então essa é a última parte agora, eu só vou mostrar para vocês como que esse algoritmo funciona, e daí a gente está pronto com a aula de hoje. Então, de novo, tudo que a gente sabe fazer é resolver problemas contínuos. LP. Você resolve o LP e, de novo, você vai encontrar aquela solução que está lá embaixo, né? Aí você olha para o valor das suas variáveis e você vê que elas não são variáveis inteiras. O x1 é 1.9 e o x2 é 0.3. Tudo bem, vamos armazenar esse resultado aí. O valor da função objetiva é menos 0.89. Minha variável z vai representar o valor da função objetivo e a minha solução está registrada aqui. Qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo é o seguinte, nós vamos particionar esse problema. Como o x1 é 1.9, eu sei que 1.9 não é uma solução inteira, eu sei que não vai ter nenhuma solução inteira entre 1 e 2. Nessa região aqui, não vai ter nenhuma solução inteira. Então, eu vou criar dois subproblemas. Um com a restrição de que o x1 tem que ser menor ou igual que 1, e outro com a restrição de que o x1 tem que ser maior ou igual que 2. Então, estão aqui essas restrições. De novo, acrescentei duas restrições novas. Com isso, eu vou eliminar essa parte que está no meio. E observe que, fazendo isso, eu não estou eliminando nenhuma solução inteira. Elas continuam lá. As soluções integrais continuam lá.
E agora eu tenho dois subproblemas. Então, um é o problema da esquerda e o outro é o problema de direita. E agora percebam que a gente está criando uma árvore aqui, né? Uma árvore de decisão. Então, essa árvore é a árvore do branch and bound, e basicamente o que nós estamos fazendo é, de forma inteligente, nós vamos tentar percorrer todo o espaço de busca, sem deixar nenhuma variável inteira para trás, e tentar identificar qual que é a melhor, do ponto de vista do valor objetivo. Então, o problema da esquerda, nós vamos dar um nome para ele de subproblema 1, é o nódulo 1 nessa árvore, e o problema da direita vai ser representado pelo nódulo 2. Então, vamos escolher um para resolver. Vamos supor que a gente tem que resolver o problema da direita. E aí nós encontramos uma solução, está ali x1 igual a 2.0 e o x2 0.45, com valor objetivo menos 0.81. Que, como vocês podem ver, é melhor do que a solução que nós tínhamos anteriormente. Então, o objetivo que tínhamos antes era 0.89. Isso é um limitante inferior, né? Então, quanto maior, melhor. Significa que nós estamos chegando mais próximo de uma solução viável. E a solução que nós temos agora é com o valor objetivo 0.81. Então, já aumentou um pouquinho o limitante inferior. E percebam que uma das variáveis é inteira, o x1. Mas o x2 ainda não. O x2 é uma variável, tem valor fracionário. Então, o que nós vamos fazer? Vamos particionar o problema de novo. Nós sabemos que não vai ter nenhuma solução inteira entre x2 igual a 0 e x2 igual a 1. Nesse meio aqui não vai ter nenhuma solução inteira. Então, nós acrescentamos duas restrições novas para o problema, ou para esse subproblema, x2 menor ou igual que 0, x2 maior ou igual que 1, e consideramos cada um desses problemas. Então, agora essa região aqui desapareceu. Um dos problemas, que é esse da esquerda aqui, na verdade estaria abaixo dessa linha, mas não tem nada aqui, né? Já está vazio aqui. Então, esse aqui é inviável, infactível, não tem nada lá. Então, esse nó aqui a gente pode esquecer, não serve para mais nada. Do outro lado, nós temos esse problema agora, que é menor. Nós podemos resolver ele. Então, só puxando para o lado, eu resolvi esse subproblema, e eu encontrei essa solução aqui. Aqui está o resultado. O valor da função objetiva agora é menos 0.51, que é melhor do que 0.81, está aumentando. Temos um limitante inferior maior agora. E aí você olha de novo para a solução, o x2 é inteiro, mas o x1 agora é fracionário novamente. Então você repete o processo mais uma vez. E observe que a gente ainda tinha deixado um nódulo para trás. Nós poderíamos também, em algum momento, voltar e resolver isso daqui, que corresponde a esse problema, o problema da esquerda. Mas vamos continuar resolvendo nesse lado. Então, aqui você particiona mais uma vez, x1 menor ou igual que 2 e x1 maior ou igual que 3. Você vai ter dois subproblemas. Um é representado por essa linha azul grossa aqui no meio, o outro é essa região pequenininha aqui. E continue observando que nenhuma das variáveis inteiras, nenhuma das soluções inteiras foram perdidas até agora. Todas elas pertencem a uma das regiões que ainda estão lá, né? E aí nós resolvemos esses problemas. Vamos resolver esse do meio aqui. Se a gente resolve esse do meio, nós vamos encontrar essa solução que finalmente é uma solução inteira. De novo, isso pode parecer assim um pouco assustador e bastante informação, mas vocês não têm que fazer isso, tá bom? Quem vai fazer isso é o solver. Vocês vão dar a formulação do problema e o solver vai fazer todos esses cálculos, avaliar todos esses nós, quer dizer, não necessariamente todos, mas de uma forma inteligente avaliar todos esses nódulos e achar a solução ótima do problema. Eles então, não vão ter que fazer, Wasser, eles não têm que fazer com exceção da prova, né? Com exceção da prova, exatamente. Na prova vocês vão ter que fazer tudo isso. Existe prova ainda? Eu pensei que não se fazia mais prova no ensino moderno. Eu tô brincando. Mas a nossa prova mudou também, né? A gente, mudou? Nessa disciplina vai ser um projeto aplicado, Astro. Projeto aplicado, é. Bom, então, nesse caso, provavelmente vocês não vão ter que resolver isso daqui na mão. Se bem que não é difícil, sabe? Um exemplo como esse em 2 dimensões, dá para fazer à mão, sim. Mas é claro que se você tiver 3 variáveis, daí já fica bem complicado. Se for 4 variáveis ou 5, esquece. Na mão é
praticamente, enfim, tomaria muito tempo, então muito complicado. E lembra que, basicamente, você tem que resolver um método simplex em cada um desses nós, né, para resolver um desses subproblemas. Essa é a ideia. E é isso que o solver faz. O solver vai resolver muitos simplex, né, para cada nó ele vai resolver um simplex e pegar essa solução da relaxação, ver se ela é uma solução inteira ou não, e tomar a próxima decisão. Mas então tá, nesse caso aqui nós encontramos uma solução viável depois de ter feito vários branching, e ainda restam 2 nós que precisam ser explorados. Pode ser, por exemplo, que aqui tem uma solução melhor do que a que nós encontramos aqui, ou pode ser que você tenha que continuar particionando e encontrar uma solução inteira melhor aqui para baixo, ou pode ser que não. E, na verdade, nesse caso, isso não vai acontecer. Se você olhar para o nódulo 6, que corresponde a esse problema, se você resolver esse problema, a solução vai ser esse ponto aqui, que vai ter uma solução da relaxação maior do que esse número aqui, que já é uma solução inteira que você tem. Então, isso significa que qualquer solução inteira que você encontre nesse subproblema vai ter um valor objetivo maior do que isso aqui. E aí você não está mais interessado. Bom, já tem uma que tem valor objetivo menos 0,26. Se eu tiver alguma coisa com valor 0,10, por exemplo, menos 0,10, não me interessa, né? Então, esse nó aqui já poderia ser ignorado. E a mesma coisa aconteceria para esse aqui também, que vem desse subproblema. De novo, aqui você teria a relaxação teria valor objetivo maior do que o valor da solução inteira que você já tem. Então, na verdade, aqui a gente teria acabado de resolver esse problema já e teria concluído que essa daqui, de fato, é a melhor solução do problema, como a gente já sabia, né? E é isso. Daí, bom, alguma pergunta sobre o branch and bound, sobre como funciona? De novo, a gente não vai estar implementando isso daqui, a gente não vai estar resolvendo, né, esse problema à mão, o solver vai fazer isso, mas só para vocês terem uma ideia da complexidade que é de resolver um problema de programação inteira. E uma observação que vale a pena fazer aqui é que a formulação do problema, a forma com que você formula o problema, as variáveis que você define e a forma com que você escreve as restrições, tem um impacto muito grande na hora de resolver. Por quê? Porque se essa região, essa relaxação, né? Deixa eu voltar aqui. Vou voltar alguns slides aqui, né? Então, se você olhar para essa região contínua aqui, quanto mais a região contínua estiver pertinho das soluções inteiras, melhor. Quanto mais afastado, significa que mais iterações de branch and bound o solver vai ter que fazer para encontrar a solução ótima. Então, isso, enfim, não é para vocês se preocuparem agora, mas só para ter em mente que a formulação do problema e as variáveis que você escolhe para o problema tem um impacto muito grande na hora de resolver o problema. Senhor, eu tenho uma pergunta, se Sim. você já tiver terminado. Sim, eu já terminei. Porque nesse caso aí, né, a gente já sabia que o x1 maior que 2 ali, a gente chegaria na solução ótima, né? Sim. Mas como é que a gente faria, por exemplo, para tomar a decisão do primeiro nó que eu escolheria para testar ali? Porque, por exemplo, se eu tivesse escolhido o primeiro nó para testar x menor ou igual a 1, eu teria que fazer todas as iterações em x menor ou igual a 1 para descobrir que aquele cara não era o ótimo. E aí eu teria que iterar x1 maior que 2. Exatamente. Aí essa é a minha pergunta. Essa é uma excelente pergunta, e essa pergunta, na verdade, ela é tema de pesquisa por muitos anos. Até hoje, o pessoal ainda não tem uma forma, assim, existem várias heurísticas, existem várias ideias, o pessoal agora está até usando machine learning, para vocês terem uma ideia, o pessoal está usando machine learning para fazer essa decisão de qual variável qual nó você deve explorar primeiro. Na verdade, tem duas coisas. Você fez uma ótima observação, qual nó que eu devo explorar primeiro, e isso se aplica em cada estágio, né? Então, você está aqui, criou 2 nós. Devo explorar esse primeiro ou esse primeiro. Nesse caso, eu resolvi explorar esse daqui. Aí você está aqui, você cria 2 nós. Bom, esse era inviável, mas se não fosse, qual que você deveria explorar primeiro?
quando você está aqui, a mesma coisa. Então, esse problema ele aparece toda vez que você, cada passo do algoritmo, você tem que tomar essa decisão. E a outra coisa, mesmo aqui, ó, se você observar, nesse caso, né, as duas variáveis eram fracionárias, né? Tanto x1 quanto x2. E eu resolvi particionar na variável x1. Por que não na variável x2? Né? Eu poderia ter começado com x2, dizendo, x2 tem que ser menor ou igual que 0 ou maior ou igual que 1. É uma outra possibilidade. Então, a verdade é que existem muitas possibilidades para você desenvolver essa árvore de decisão. E o objetivo é mantê-la o mais curta possível. Você tem que explorar o mínimo possível. Você chegar em pontos em que você diz, não, esse nó aqui é inviável, esquece ele. Esse nó aqui vai dar uma solução que é maior do que o que eu já tenho, esquece ele. Esse daqui também, esquece ele, entendeu? Então, rapidinho você consegue chegar a uma decisão final. Mas esse é um problema que é tema de pesquisa e, na verdade, é um problema muito difícil de resolver. Porque aí entra vários problemas, né? Por exemplo, a gente poderia, se a gente estivesse implementando aqui esse problema, a gente está lá escrevendo um algoritmo que itera na árvore, por exemplo. A gente poderia falar para a árvore o seguinte, olha, antes de você começar a tomar suas decisões, isso falando de um problema R2, né? Vê quais são as variáveis que estão mais próximas de um valor inteiro. Depois que você vê qual é a variável que está mais próximo do valor inteiro, vê qual é o valor inteiro mais próximo dela e começa a partir daí. Isso no R2, né? Agora pensa se a gente está num RN, sei lá, 10. Cara, são 10 nós para você começar a decidir por onde você vai começar a iterar. E aí, essa regrinha que a gente aplicou para R2, talvez ela não seja válida já em R3. Porque assim, eu entendo assim, o objetivo macro aí é você encontrar um primeiro ponto inteiro, e a partir do primeiro ponto inteiro você começa a avaliar as outras soluções. Então, a partir de um primeiro ponto inteiro que você tem, você consegue, por exemplo, definir se para a direita ou para cima ele vai maximizar ou minimizar a sua função objetiva ali, né, que você tem. Então, isso assim, né, para R2. Aí quando você vai para RN, cara, interessante isso aí, hein? Bem legal, mas você pegou bem no ponto, mas deixa eu observar, o método que você falou, né, você olha para uma variável, ela é fracionária, e aí você escolhe a que está mais próxima de um número inteiro, nesse caso aqui, por exemplo, tem 1.9 e 0.3, você escolheria, de acordo com o teu critério, essa variável aqui, né, o x1, porque 1.9 está bem próximo de 2, um valor inteiro. Isso aqui você pode aplicar mesmo em RN, tá? Você pode aplicar em qualquer dimensão, porque, de novo, você vai olhar para a sua solução, em vez de ter apenas 2 valores, você vai ter, sei lá, 10 valores aqui, ver qual que está mais próximo de uma variável inteira e faz o branching naquela variável. Na verdade, essa é uma técnica que o pessoal usa muito. Então, a tua intuição está perfeita, está excelente. Posso empatar o que está próximo do inteiro, entendeu? E aí, qual é o critério de desempate do que está próximo do inteiro? Aí você começa a ter problema antes de começar a resolver o problema, entendeu? Exatamente. Então, isso aí é que está a beleza desses solvers, né? Esses solvers, eles têm, assim, formas muito inteligentes de fazer essas tomadas de decisões enquanto estão resolvendo a árvore. Na verdade, é por isso que é aí que está o segredo deles, né? Que eles conseguem vender esse software e fazer tanto dinheiro, porque eles conseguiram achar uma maneira muito eficiente e muito inteligente de fazer essas decisões aí que você está mencionando. Assim, sim. Tem um aspecto que é interessante também, né, do branching bound, é que ele é inerentemente paralelizável. Ou seja, você pode abrir um branch para uma variável e abrir outro para outra e para várias variáveis ao mesmo tempo e rodar em paralelo isso. Exatamente. Certo? Então, assim, com o poder de processamento que a gente tem hoje em dia, né, que é diferente da década de 70, de 80, você consegue mandar rodar em paralelo isso aí e checando para onde que ele está sendo mais promissor, né? Com certeza. Então, precisa, assim, tomar uma decisão de onde eu vou começar e esperar, ver, e na hora que terminar essa árvore toda, você voltar e começar outra. Ou seja, você pode fazer isso tudo em paralelo, né, e você monitorando isso aí, né? Que eu acho que é uma das grandes virtudes que a gente tem hoje no poder de processamento, né?
Com certeza, e o pessoal mas, usa isso, com certeza. mas aí olhando por esse lado, Noronha, dá para a gente paralelizar, dá para a gente amostrar, dá para a gente fazer um combinado de várias coisas, né? Eu falo assim, com isso com alto poder de processamento, né? Eu acho que o mais legal aí é você conseguir resolver esses problemas com o menor custo computacional possível. Aí acho que esse é o maior desafio, né? Eu ir lá e socar 300 mil placas de vídeo lá para paralelizar isso aí, vão ter problemas que a gente não vai conseguir resolver, mas vão ter problemas que a gente vai conseguir. Só que o custo computacional disso é muito alto, né? Então, se eu tenho problemas de 1 milhão de variáveis, 2 milhões de 12 milhões de variáveis, a gente vai conseguir ter possíveis soluções, sim, mas o custo computacional é muito alto, né? Eu acho que eu coloquei esse ponto, né, do RN aí, você ter a tomada de decisão bem definida antes de começar a, de fato, resolver o problema, justamente para você conseguir ter um custo computacional mais baixo. Com certeza, são as estratégias de branching, né? E você está absolutamente correto, porque, veja só, se você paralelizar, você está aumentando a sua capacidade computacional de forma linear, né? Então, você pode passar de um computador para 2 computadores, ou de 2 computadores para 3 computadores. Mas quando você pensa no número de variáveis, a complexidade do problema cresce de forma exponencial. E não tem como bater, né? A gente tem um exemplo agora do coronavírus aí, não tem como você bater um crescimento exponencial. Não existe, simplesmente não dá, entendeu? Ou você evita ele, ou você evita o crescimento, ou não tem nada que você possa fazer para combater ele. Então, a menos que você conseguisse gerar uma quantidade exponencial de computadores, né, para colocar a trabalhar juntos, em algum momento você vai bater na parede e não vai conseguir resolver esse problema. Por isso que tem tido tanta pesquisa, tanto investimento de recursos, tempo, sabe, nessas estratégias de branching, justamente para isso, para poder resolver problemas maiores. E é justamente por isso que agora, né, a gente consegue resolver problemas com milhões de variáveis. Muito legal, pessoal. Muito bons comentários. Mais alguma pergunta, mais algum comentário aqui? É muito legal aí, parabéns, Astro. Muito bom. Obrigado. Vocês podem ver que, assim, pode parecer meio complexo, assim, do primeiro, né, primeiro ponto de vista, primeira vez que vocês estão vendo isso daqui, mas uma vez que você entende como essa ferramenta funciona e começa a ver ela trabalhando na prática, é incrível, assim, é muito fascinante. Uma dúvida que eu tenho, que eu estava olhando aqui, por exemplo, esse exemplo, Uhum. o problema é que ele é contínuo, ele tem bem menos possibilidade de solução do que um inteiro, certo? Porque nesse problema aqui a gente só teria, com essas 4 retas, a gente só poderia ter 4 soluções, que seria as bordas desse... Sim, isso é verdade, exatamente. As soluções... então, essa é uma das primeiras observações, essa é uma observação muito boa, na verdade, isso é um teorema, né, de programação linear, é que se você está resolvendo um problema relaxado, né, a relaxação do problema, o problema contínuo, o programa linear, sempre vai existir uma solução ótima que vai estar num dos cantos. Como é que é o nome mesmo? Fala agora em português, eu esqueci. Ponto extremo. Ponto extremo, exatamente. Sempre vai ter uma solução ótima que é um ponto extremo dessa região, desse poliedro, né? Então, isso é um teorema. Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 soluções viáveis inteiras, mas tem apenas 4 soluções viáveis contínuas. Só que isso, de novo, isso é em 2 dimensões, né? Mas quando você vai para dimensões mais altas, cara, esse número pode aumentar muito. E mesmo em dimensão 2, dimensão 2, você poderia ter muito mais restrições aqui, e o teu poliedro poderia ter um número muito maior de pontos extremos. Então, mesmo lá, pode ficar difícil de resolver o problema. Mas é verdade, isso ajuda um monte. Se não existisse uma solução ótima que fosse um ponto extremo, aí seria muito mais difícil de resolver isso. Mas, com certeza, o Simplex tira vantagem dessa observação. Eu estava olhando, se fosse tipo um quadrado bem grandão mesmo, ia ter
muitos desses pontos, né? Então, só... Exato. Exatamente. Então, o teu poliedro, ele pode ter poucos pontos extremos, mas ele pode conter muitas soluções inteiras. Exatamente. Exatamente. Só uma pergunta aqui, na verdade, uma curiosidade minha. Como tem essa árvore de decisão aí, quando a gente trata um problema muito grande, por exemplo, que você falou da airline e tal, que tem um piloto que pode ir, tem pessoas que atendem e tal, quanto tempo, mais ou menos, que demora para o MIP, tipo, terminar e dar um resultado? Essa é uma boa pergunta. Isso varia muito, né? Varia muito do número de variáveis que você tem no problema. Isso varia dependendo do número de restrições, do tipo de restrições, do solver que você está usando, enfim, muitas coisas. Mas, assim, o que acontece, né? Em geral, se o problema não for absurdamente grande, o que vai acontecer é que o MIP vai encontrar uma solução viável rapidinho, logo no início. E depois ele vai passar bastante tempo trabalhando para encontrar soluções viáveis melhores e para aumentar esse limitante inferior, né? Que, na verdade, define o gap que eu falei antes, o MIP gap, né? O objetivo é fechar o MIP gap. Então, para isso, você tem que encontrar soluções viáveis melhores e melhores, e você tem que encontrar soluções da relaxação que sejam, né, maiores para fechar o MIP gap. Então, os solvers, geralmente, eles vão encontrar uma solução viável logo de início, e depois ele vai ficar trabalhando para encontrar soluções melhores, e até fechar o MIP gap, isso pode levar minutos, isso pode levar horas, isso pode levar dias, ou pode ser que ele chegue a um ponto que ele trava e não tem mais, você não vê mais avanço em fechar o gap. Problemas de airlines, por exemplo, eles são problemas muito complexos. São tão complexos que lá o objetivo não é nem minimizar nada. O objetivo lá é encontrar uma solução viável. Só para vocês terem uma ideia. Então, imagina que você tem, né, nesse espaço dimensional gigantesco, você tem milhares de variáveis e você tem muitas restrições. As restrições geralmente vêm por conta de regulamento de trabalho, de quantas horas pode trabalhar, de que se o piloto viaja para um determinado país, ele tem que voltar depois de um certo tempo, todas essas coisas. Então, tem muitas restrições ao ponto de que o número de soluções viáveis se torna pequenininho lá dentro desse emaranhado de restrições. E aí o solver passa muito tempo só para encontrar uma solução, né? Então, nesse caso, o desafio é até diferente. Nossa, é muito que a gente fala aquele ditado, né? Que o ótimo é inimigo do bom, né? O ótimo é inimigo do bom. É inimigo do bom. Às vezes, por questão de tempo, você abre mão do ótimo e aceita o bom, né? É mais barato do que você pagar o preço e esperar o ótimo, né? Exatamente. E aí a vantagem de ter esse limitante inferior, né? Você resolve a relaxação. Então, por exemplo, nesse problema aqui, desde o início nós tínhamos esse limitante inferior aqui, ó, menos 0,89, né? Então, imagina que isso aqui é um problema bem grande, para resolver o problema, essa árvore vai ficar gigantesca, mas você achou essa solução aqui, que é uma solução viável, uma solução inteira, e o valor dela é menos 0,26. Mas você sabe que você, de forma alguma, você vai passar para baixo desse número aqui. Aí você olha, eu tenho menos 0,26, na pior das hipóteses, né, eu vou chegar no 0,89. Então, eu estou de boa com essa solução, eu vou ficar com ela, né? Então, no caso, esse aqui é o bom e o ótimo, né, que é o inimigo, você não sabe onde é que ele está, mas você sabe que ele não está abaixo desse número aqui. Então, você pode se contentar com essa solução e parar de resolver por aqui mesmo. Inclusive, você pode dar essa mensagem para o solver. Quando você está resolvendo, você pode decidir, né, o gap, você pode decidir quanto que você quer esse gap. Mas, quando chegar com 5% lá né, de MIP gap, para de resolver e me dá a solução que você tem. E essa colocação do Giovanni é importante, porque problema online ele é muito diferente do problema que você pode colocar para rodar e não tem pressa da solução, né, Assim? Então, tem contexto e segmento de negócio que você pode rodar lá, esperar uma semana, duas, né? Planejamento, por exemplo. Né? Uhum. Você pode rodar e falar como é que a empresa vai expandir o próximo ano, né? Como é que ela vai contratar, que tipo de mercado nós vamos investir. Então, é uma decisão assim, que você não precisa tomar e é sensível ao tempo de resposta do solver. Né? Diferente, por exemplo, você está operando na bolsa de valor. Se você tem um solver lá que otimiza seu portfólio de investimento, você tem que ter ele ali na ponta da agulha, porque senão vem um chinês lá e faz
a ação lá de comprar ou de vender a ação mais rápido que você, né? Então, é muito dependente da performance, né? Exatamente, exatamente. Esse exemplo acontece com muita frequência na produção de energia elétrica. Então, como eu tinha falado antes, existem todos esses geradores, eles precisam decidir quais geradores ligar e desligar, em qual momento, por quanto tempo eles ficam ligados. E esse planejamento, ele é feito para as próximas horas e é feito a cada meia hora. Bom, depende né, da empresa, depende do cenário, mas geralmente é feito a cada meia hora. Então, você tem ali alguns minutos para resolver o problema de otimização, para fazer o planejamento das próximas horas. E depois que essa meia hora passa, os dados se atualizam, a demanda e tal, você tem que resolver ele de novo. Mas, visto que você tem que resolver a cada meia hora, você não pode deixar ele rodando por uma hora. Você precisa da solução em, digamos, 20 minutos, porque depois precisa de mais um tempo para processar, para passar para o sistema, para implementar a solução. Então, se você tem 20 minutos, esse vai ser o teu critério de parada. Basicamente, você diz para o MIP, né, para o MIP Solver. Aqui está o problema, você tem 20 minutos para resolver ele, me dá a melhor solução que você conseguir dentro desses 20 minutos. E a estratégia até é diferente. Às vezes o solver vai investir em encontrar soluções boas, em vez de melhorar a relaxação para provar que aquela solução é boa. Porque eu não me importo, não quero que você me prove, eu só quero que você me encontre a melhor solução que você possa obter. Então, realmente, dependendo da indústria, dependendo do problema, do contexto, o objetivo pode mudar. Mas os solvers te dão essa flexibilidade. Você pode escolher o que você quer, né? Qual que é a tua prioridade. Até uma pergunta. Qual é a metodologia que você usa para precificar, para resolver um problema? Para precificar no sentido do que eu devo priorizar, se é provar que a solução é boa, ou se é encontrar a solução boa? Não, você dá um preço assim, para o cliente, olha, eu vou cobrar tanto para fazer um solver, fazer um... Entendi. Tá bom, então, caso você está oferecendo um serviço de consultoria, e aí você quer dar um preço para ele, olha, eu vou resolver esse teu problema aqui e eu vou cotar essa quantidade. Como que você decide no preço do seu serviço de resolver o problema de otimização dele, é isso? Exatamente. Entendi. $1, né? Você vai lá e pede dólar. Não, bom, isso depende da indústria. Na consultoria, bom, vamos colocar assim, tem basicamente duas vertentes aí. Uma é o mundo do software, né? Então, eu vou lá e te vendo um software, eu te vendo um programa que, de repente, usa a tecnologia de MIP que vai resolver o seu problema. O outro eu vou lá e vendo os serviços, eu vou lá e vou entender o seu problema, eu vou fazer a modelagem, vou coletar os seus dados, né? Vou usar o MIP, eu mesmo vou resolver os problemas e dar os resultados. Então, um é software e a outra é consultoria. Software, eles têm um preço fixo, enfim, eles vão avaliar conforme o mercado, conforme o valor que eles acham que aquela solução vai agregar para o cliente, e eles cobram um valor fixo, ou um valor fixo para usar aquele software indefinitivamente, ou uma subscription, como é que se fala? Mensalidade. Uma mensalidade, só uma mensalidade, uma taxa anual, né? Fica pagando todo ano um valor fixo. Um contrato de 5 anos, digamos. Na parte de consultoria, geralmente é mais baseado no tempo de serviço. Então, você pode dizer assim, eu vou precisar de, sei lá, 2 consultores que têm doutorado em pesquisa operacional, eu vou precisar 3 cientistas de dados com mestrado, os doutores em pesquisa operacional, a hora deles é R$100, obviamente, só chutando número aqui, não sei exatamente qual número que eles cobram. O pessoal que tem mestrado, a hora é R$80, esse projeto vai durar 3 meses para a gente conseguir resolver o problema, faz o cálculo, coloca mais o valor lá da taxa não sei quanto, e eles jogam um valor lá. Então, essa é a parte da consultoria. Só que agora o que está acontecendo é que meio que está misturando esses dois mundos. Os consultores que antes iriam lá e resolviam um problema, né, entendiam o problema, faziam a modelagem, resolviam uma instância, eles agora também estão criando software. Não aquele software robusto e gigantesco que uma empresa de software criaria, mas um software que é dedicado para resolver aquele problema ali. E, geralmente, isso é feito com esses aplicativos de internet, né? Então, cria um aplicativo de internet que
tem um programa, que pode ser em Python, a empresa que eu trabalho, por exemplo, na OPEX, a gente usa Python, quase todo mundo usa Python lá. A gente cria um programa que cria um modelo, um modelo matemática, que passa para o solver, pega a solução de volta, processa aquela solução e coloca lá na forma de uma planilha, na forma de um dashboard, na forma de uma visualização bonitinha para o cliente usar. E aí o cliente mesmo vai lá nesse aplicativo, entra os dados, clica o botão, roda o programa, vê os resultados do outro lado, repete isso quantas vezes quiser. Esse é um modelo novo que está vindo, é uma mistura de software e serviços. E aí eles estão basicamente cobrando as duas coisas. Vão cobrar o serviço para criar esse aplicativo, mas aí depois eles vão ficar cobrando uma mensalidade, uma taxa anual, para o cliente ficar usando esse aplicativo, essa plataforma. Mas isso varia bastante. Em termos de valor específico, eu não sei. Eu realmente não sei. Ô, Leandro, só tentar contribuir com a resposta do Acer, né? Uma outra forma também que tem para você cobrar o serviço ou consultoria é você propor para a pessoa que você está oferecendo a solução que ela te remunere por aquilo que você gerar de lucro ou redução de custo para ela. Né? Então, como é que você faz isso? Pessoal, como é que você toma uma decisão hoje? Nesse cenário aqui, como é que você tomou a decisão? Toma decisão assim, quantas pessoas você contratou, né? Como é que você criou a tabela de jogos para o campeonato, por exemplo? Foi assim. Então tá bom, eu vou rodar minha solução, meu modelo aqui. Meu modelo vai te provar que historicamente no passado você tomou a decisão errada, né? E daqui para frente a gente usa dois critérios. Um do jeito que você decidia para trás e o outro do jeito que eu vou implementar. A diferença, você vai me dar 10% da diferença de retorno financeiro, por exemplo. Ou seja, para o cara vai ser excelente, porque ele vai estar ganhando 100. E do 100 que ele ganhar, ele vai te pagar só 10, entendeu? Então, é um modelo de relação ganha-ganha muito interessante, né? Se você conseguir achar um contexto para você aplicar uma técnica de otimização, é um modelo interessante de relacionamento ganha-ganha, né? O cara não precisa montar um time, não precisa contratar um departamento inteiro, uma empresa para preocupar com isso, você vai entregar uma solução pronta para ele, você vai ganhar o dinheiro e ele também. Então, é uma possibilidade também. Viu? Exatamente, esse é outro modelo. Eu já vi o pessoal falando sobre esse modelo também. Bom, pessoal, tem mais alguém que tem alguma dúvida aí? Acer. Pode falar, Iago, depois eu pergunto. Quanto às bibliotecas de Python que você utiliza, eu até dei uma olhada no seu GitHub aqui, você utiliza 3. Essas são as únicas ou são as principais? Que é a PUP, né? São 3 que você usou lá. Cplex e Gurobi? Esses são os solvers. Isso, então, os solvers, na verdade, eu sou um fã do Gurobi. Eu gosto muito do Gurobi, mas agora a empresa fechou um contrato com o Cplex, então a empresa só está usando o Cplex. E o Pulp, ou PULP, não sei como é que o pessoal fala aqui, é uma solução, é um solver open source, né? Ele é de graça. Então, ele não é assim, tão eficiente quanto os outros dois, mas é alternativa. Se você não tem acesso ao Gurobi, ao Cplex, daí você vai com o Pulp, entendeu? Ou se você está resolvendo um problema para um cliente e o cliente não está disposto a pagar por uma licença de um solver comercial, aí você pode tentar usar o Pulp. Mas basicamente são esses 3, e aí depois tem o Express também, FICO Express. Eu já usei ele quando eu estava dando aula lá no Georgia Tech, mas eu não gosto muito, porque a linguagem de programação dele, você não pode usar Python, você tem que usar, a menos que tenha mudado agora, você tem que usar uma própria linguagem de programação que eles desenvolveram, e que não é muito amigável, vamos colocar dessa forma. Mas como solver, são esses 3, basicamente esses 3, o Cplex, o Pulp e o Gurobi. Perfeito, valeu. Uma dúvida. Uhum. Quando aparece, o que é melhor? Aparecer mais linhas dessas aqui, essas linhas que não tem uma área, sabe? Ou aparecer mais áreas, assim, do ponto de vista de eficiência do software? O ideal é esse aqui, né? Vamos ver, esse aqui. Vocês estão vendo aí da minha tela, então, né?
Esse daqui é o ideal. Você tem somente o número de linhas necessárias para representar as soluções viáveis que existem ali. A gente chama isso aqui de o casco convexo, né, do problema de programação inteira. Então, esse é o melhor cenário que você pode ter. Se você tem muito espaço em branco assim, espaço em branco no meio não é um problema. Mas se você tem muito espaço em branco em volta, isso é um problema. Isso é um problema porque significa que você vai ter que fazer mais branching, a sua árvore vai ficar maior. E se você tem muitas linhas, significa que você tem muitas restrições, isso também não é bom. Isso é ruim. Especialmente se você tem linhas desse tipo aqui, ó. Assim, ó. No caso, você tem várias linhas que, na verdade, elas não estão te dando informação nenhuma, porque elas estão passando pelo mesmo ponto. Então, elas só estão agregando meio que um barulho ali, um ruído, que só atrapalha o método simplex, mas não te ajuda a fazer progresso em resolver o problema. E dependendo de como você escreve a formulação do problema, ou escreve a formulação matemática do modelo, você pode acabar com muitas linhas desse tipo. Isso pode ser ruim, pode prejudicar bastante. Mas de novo, o ideal é chegar o mais próximo possível da casca convexa das soluções viáveis, e nesse caso usando poucas variáveis, tentar eliminar esse espaço de fora. E é isso que esse método aqui, né, do cutting planes, tenta fazer. Ele tenta cortar essa parte branca que não tem nenhuma solução viável ali dentro. Essa é uma excelente pergunta, porque isso, uma vez que você começa a ficar um pouquinho mais avançado em escrever formulações, essa é uma das primeiras preocupações que deve vir em mente, né? Como você evita essa área branca aqui, vazia, né? E existem formas de fazer isso. Ciro, eu tenho uma pergunta aí, é mais, né, coisas para o futuro, né? Mas vocês lá, você falou que está com o pessoal fazendo estudo e tudo mais. Vocês já pensaram em começar a construir o próprio algoritmo de solver de vocês, pensando justamente nesses problemas que vocês estão levantando? Aí eu faço essa pergunta porque eu vejo a comunidade como um aliado muito forte, né? Então, se você começa a disseminar isso na comunidade, você abre o próprio pool, por exemplo, ele é aberto, né? Ele é aberto, sim. Ele é open source. Aí você tem ele escrito para Python, para JavaScript, para Java, para C#, você tem várias distribuições aí do pool. Aí eu faço essa pergunta justamente porque a gente tem a comunidade, eu já vi várias tecnologias open source ganhando muita força, principalmente, por exemplo, hoje você tem tecnologias que são open source e elas são utilizadas no meio corporativo, né? Por exemplo, o C#, Swift, você tem frameworks open source que são mantidos por companhias privadas, como o React Native, tem várias tecnologias. Vocês têm algum plano nesse sentido para construir o próprio algoritmo de vocês ou, de repente, começar a contribuir lá com o PUP, por exemplo, do Python, pensando aí em todos esses problemas que vocês estão levantando? Não, é uma excelente pergunta. Assim, indo direto ao ponto, a empresa para a qual eu trabalho, eu nunca vi nenhuma movimentação nessa direção, mas existe sim comunidades trabalhando nessa direção. Pessoal do MIT, eles têm o solver lá também. Qual que é o nome do solver deles? Inclusive, eles têm o Julia, que é uma linguagem de programação que foi desenvolvida pensando na parte de otimização, e eles têm o Skip. Acho que é o Skip, acho que é o nome do solver que eles estão desenvolvendo lá, que é para programação inteira não linear também, programação quadrática, então envolve outros tipos de otimização. Mas é o que acontece, né? E eles fizeram um trabalho excelente. Eles têm o solver deles para alguns tipos de problema é excelente. Eles conseguem até, para algumas classes de problemas, eles conseguem bater esses solvers comerciais. Mas o que acontece é que esse pessoal, eles são mais voltados para pesquisa, né? Então, no final das contas, eles trabalham, a maioria deles
trabalham na academia, são professores, e aí eles não têm essa pegada, esse investimento do lado corporativo. Aí quando você vai e compara com o Ciplex ou com o Gurobi da vida, o que acontece é que esses caras já estão no mercado há tempo e eles fazem muito dinheiro com isso. Então eles investem muito em tempo integral e aí, cara, é muito difícil de alcançar essa galera, sabe? Tipo, para competir com esses solvers comerciais é muito difícil, porque os caras já estão assim há anos-luz na frente, sabe? Mas com certeza dá para fazer um solver muito bom. De novo, como o pessoal do MIT fez, como o pessoal que implementou o Pulp fez. Só que daí vem um outro desafio, né? O desafio é você manter esse negócio, né? Manter essa solução e levando em consideração que na academia, enfim, o pessoal está fazendo pesquisa e estão vindo novas técnicas. Então, por exemplo, quando eu falo de cutting plans, né? Eu mostrei aqui com a figurinha como que funciona o cutting plans. Mas tem muita pesquisa lá fora com estratégias de como gerar esses cuts, né? E volta e meia aparece coisa nova e você precisa estar lá implementando. Então, você precisa realmente de investimento para manter o solver, para ficar aprimorando ele. E isso é algo que, acho que até então, só a comunidade, só esses solvers comerciais têm tido a oportunidade de fazer isso. Mas se você quiser fazer parte de uma comunidade dessa, por exemplo, eu recomendaria, né, tipo, conhecer o pessoal do MIT lá, que tem uma comunidade bem grande, desenvolvendo o que está em torno do Julia, essa linguagem de programação, e o solver que eles têm lá, o Skip. Eu acho que tem um outro também, tem um nome dentro do Skip que eu não lembro agora. Legal. Mas eu acredito bastante em comunidades open source, é só porque realmente, nesse caso aqui, como eu falei, esses caras, esse Gurobi, Ciplex, Express, eles estão alguns anos-luz na frente, sabe? Então, assim, alcançar os caras vai ser complicado. Mas isso não quer dizer que não se possa fazer coisas muito boas, né? Sim, é porque aí o ponto é o seguinte, né? Quando você começa a ter uma movimentação muito grande na comunidade, aí as próprias empresas começam a se voltar para ajudar a comunidade a desenvolver. Exatamente, e tem interesse, eu tenho certeza que tem interesse das empresas, né, do setor corporativo, porque, cara, agora eles pagam um dinheirão, sabe? Uma licença do Gurobi, uma licença do Ciplex, não é barata não, viu? É bem cara. Não sei te falar exatamente em valores, mas tem que negociar com eles lá, é caso a caso, dependendo da empresa, dependendo de como você vai usar, tem vários modelos de pagamento, mas é bem caro, é bem caro. Então, tenho certeza que o mundo corporativo, no geral, teria muito interesse na ferramenta dessa daqui, ainda mais à medida que eles reconhecerem o poder, né? O poder de tomar decisão que isso aqui tem. Boa. Aster. Bom, queria agradecer aí ao Aster, né, pelo tempo que você separou aí para a gente aí, né? Muito bom, é muito enriquecedor, acho que assim, privilégio muito grande para a turma aí. Infelizmente, a gente tem só 5 horas de pesquisa operacional, né? Assim, de fato. Na turma que está aqui, a gente teve 5 encontros só de 1 hora, então... Mas é impressionante ver como o pessoal avançou já, né? Pelas perguntas, a gente consegue perceber o quanto o pessoal já progrediu, né? Então, assim, as perguntas foram excelentes, assim, muito legal, pessoal. A discussão foi, assim, realmente superou as minhas expectativas, e muito legal de ver. Bacana. Então, assim, agradecer muito aí seu tempo, e eu sei que você está corrido aí, né? Chegou no Brasil e tem pouco tempo, né? Você estava compartilhando, está acomodando as coisas aí ainda. Valeu demais, acho que experiência muito rica e privilégio para a gente ter você aí, né? Obrigado aí pela contribuição. Os alunos, espera assim, não sei se dá para a gente compartilhar depois os problemas lá do MIP Master, né, Assim? Pode. Eu vou dar mais a revisada na tradução lá, né? Quem quiser entrar já lá no site, né, que está em inglês, e olhar os estudos de casos, tem 3 lá, né? Se quiser olhar o primeiro e o segundo, são o primeiro, bom, na ordem que está lá, né? O primeiro é bem acessível, o segundo um pouquinho mais sofisticado e o terceiro um pouco mais sofisticado. Mas se quiserem já ir olhando lá, podem fazer isso. Eu vou dar uma revisada na tradução que, né, o Eduardo e o Guilherme estão ajudando a fazer,
e depois eu vou passar para o Eduardo para compartilhar com vocês também. Beleza. E aí vocês podem acompanhar lá. Tem explicação do exercício, implementação e tudo mais. Então, assim, são exercícios que nós já constamos aqui no treinamento do curso, né? Eles vão fazer parte do curso nosso, eles vão implementar, né? A implementação, na verdade, já está lá, né? É compartilhado, mas os modelos dos problemas que nós vamos trabalhar vão ser semelhantes, né? A esses que estão postados lá. Então, assim, pessoal, continue aí trabalhando e focando para a identificação de algum problema que você queira entregar no final da disciplina, né? Novamente, eu queria relembrar para não deixar para em cima da hora, né? O tempo está andando, o relógio está andando, né? Então, tenta definir logo o problema. Estou à disposição aqui para a gente poder conversar também, mesmo fora da aula aí, você marcar um hangout para a gente poder conversar e alinhar aí sobre o problema que você pode trabalhar. Tá bom? Bom. Eu tenho uma pergunta, professor. A gente já tem a data para começar a apresentar os trabalhos finais, considerando que... Não, deadline é né? Mas aí eu vou fazer um schedule, talvez a gente vai... não, beleza, mas todo mundo deixar para apresentar assim de novembro, aí não vai rolar, né? Talvez até pode, né, Pedro? Vai ser rápido, a gente pode escalonar os horários, mas a preferência é fazer em 2 dias, né? Beleza, show de bola. Tá? Vamos marcando aí. O mais importante do que apresentar é ter a definição do tema, né? Porque de repente você chega com um tema aí 1 semana antes e fala assim, não, isso aqui não dá não, cara. Isso aqui é brincadeira, né? Então, tem que ter um problema que seja realmente desafiador, mas ao mesmo tempo entregável, tá? Bom, então é isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo. Muito bom encontro aí. Acho que a gente vai ter outra oportunidade de estar com o Aster aí. Valeu, viu, Aster? Valeu. Obrigado, pessoal. Quem sabe daqui a um tempo o Aster está mais próximo da gente aqui, presencialmente, aqui comendo piqui com a gente e frango aqui, né? Valeu, Aster. Sucesso, cara. Valeu. Valeu, rapaziada. Sucesso para vocês também. Obrigadão.